Hoje nós vamos falar sobre DVA, né, que é a demonstração do valor adicionado. E no final da aula, da minha explicação sobre DVA, eu vou dar 2 exercícios para vocês fazerem. Aí eu queria ver a possibilidade de vocês, a gente se encontrar de novo na quinta-feira, para a gente corrigir, né, esses 2 exercícios que eu vou dar hoje. E na quinta-feira eu já vou entregar para vocês mais um exercício, mais 2 exercícios sobre DVA, para vocês fazerem e me entregarem na próxima segunda-feira. Que aí, esse próximo exercício que eu vou dar, ele vai ser pontuado como a VA3, que vai valer 10 pontos, tá? E aí a VA4, provavelmente eu vou avaliar ela com a nota do Inter, que aí eu converso com o professor do Inter e a gente, a nota que vocês tirarem lá no Inter, eu vou pontuar aqui. Converso com a professora, vejo como que foi a turma, né? Cada aluno, e a gente pontua com a nota do Inter, ok? Beleza? Gislene, então vai ser assim, todos os exercícios que você passou, que vai ser a VA3. Ó, não vai ser todos, não. Hoje eu vou dar 2 exercícios, que aí, inclusive, para vocês já exercitarem, para fazer o outro exercício que eu vou dar na quinta. É o exercício que eu vou dar na quinta, que vai valer como VA3. Ah, sim, entendi. A Mariana até mandou ali no grupo agora, perguntando se alguém tem interesse de ter aula presencial na segunda-feira. Não sei se daria para você. Não, tudo bem. Na segunda-feira que vem, vocês vão me entregar essa VA3. Aí vocês vão me entregar, não tem problema. Você pode até me levar e entregar presencial. Eu até prefiro. Que aí vocês já me entregam e eu já corrijo com vocês lá dentro da sala essa DVA. Entendi. Entendeu? Que vai ser a VA3. Sim. E aí a gente já... Eu até mandei na turma lá para ver o que eles vão falar, mas ainda acho que quase ninguém respondeu. Tá, mas não tem problema. Se precisar ir na segunda-feira que vem presencial, se vocês preferirem, tem problema nenhum, tá? Aí, mas, né, por exemplo, né, se o pessoal achar melhor nessa quinta, a gente pode ir nessa quinta presencial ou na próxima segunda. Eu prefiro na segunda, porque já vai ter aula do Jailton, aí a gente vê a aula e a aula do Jailton. Beleza, para mim não tem nenhum problema, tá? Tá. Acho que até amanhã à tarde a gente decide e já passa para a Mariana e para você. Beleza, combinado. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar minha tela e eu vou encaminhar também para vocês no final da aula a apostila sobre a DVA, tá? Que é o assunto que a gente vai tratar hoje aqui. Deixa eu achar minha apostila aqui. Acho que ela já estava até aberta. Então, eu vou passar essa mesma apostila para vocês. Porque não vai dar para eu poder repassar com vocês todos os conceitos que a gente vai tratar lá nessa apostila aqui, né? Então, o que eu vou precisar que vocês façam? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Joia. Então, o que depois eu vou precisar que vocês façam? Dê uma lida na apostila como um todo. Por quê? O conteúdo, ele é mais extenso, porque na apostila eu deixo tudo muito bem explicadinho, né? Quando que surgiu a DVA, que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, mas tem mais informações do que aquilo que eu vou tratar hoje aqui. Agora, durante essa aula, nós vamos tratar muito mais a parte prática, para eu poder mostrar e ensinar para vocês como que a gente elabora, e é importante vocês lerem o conteúdo, porque tem parte teórica ali que pode ajudar vocês, tanto para elaborar a DVA, e até mesmo para poder aprofundar um pouco mais sobre essa demonstração, tá? Enfim, essa demonstração, gente, a gente utiliza a sigla, né, DVA, mas o nome dela é Demonstração do Valor Adicionado, por isso que se chama DVA, tá? Ela é uma demonstração relativamente, né, recente, vamos dizer assim, porque a DRE e o balanço patrimonial, elas são
bem antigas, né? Já assim, há muitos e muitos e muitos anos que a gente utiliza. E a DVA, eu chamo ela de uma demonstração relativamente nova. Por quê? Porque ela surgiu a partir de 2008, né? Mais ou menos meados de 2007 a 2008, né? E também ela se tornou, na verdade, obrigatória aqui para gente no Brasil a partir de 2009, com essa resolução aqui do CFC, que foi a 1159. Então, foi naquele momento que a gente estava trabalhando, né, a convergência das normas contábeis brasileiras para as normas internacionais de contabilidade. Por quê? O mercado em geral, né, os outros países já utilizavam essa demonstração, que é a demonstração do valor adicionado. Então, com essa convergência, a partir lá da medida provisória 449, né, e também com os CPCs, essa demonstração ela se tornou, né, obrigatória. Nós vamos ver que ela é obrigatória para as empresas, né, de capital aberto, que são empresas de porte maiores, né, as empresas de porte menor, elas não são obrigadas a elaborar a DVA, mas empresas que operam na bolsa ou que têm o capital aberto, elas são obrigatórias, né? Então, isso é esse contexto aí que, na verdade, ela surgiu a DVA. Então, por isso que eu chamo ela de uma demonstração relativamente nova, né? É mais ou menos parecida com, não é parecida com a do fluxo de caixa, né? Ela é um pouco parecida com a DRE, mas nós vamos ver as diferenças que tem entre a DRE e a DVA, né? Por quê? A DRE, ela vai mostrar ali para gente, né, gente, qual foi o lucro do acionista no final do período, né? A DVA também, ela vai mostrar, na verdade, qual foi a riqueza gerada pela empresa naquele período, né? E como essa riqueza, ela foi distribuída, tá? Então, basicamente foi isso. E aqui dentro da apostila, eu trago aqui para vocês, né, de uma maneira um pouco mais detalhada, tudo que mudou a partir da Lei 11.638, né, que foi da medida provisória 449, que essa lei e essa medida provisória, ela trouxe bastante alterações para a gente na estrutura contábil daquilo que a gente tinha antes, né? Então, eliminou alguns grupos, né? Por exemplo, eliminou o ativo diferido, eliminou o grupo que a gente existia antes, resultados de exercícios futuros, né? E eliminou a questão da reserva da Constituição de reserva de reavaliação, ou seja, né, ela trouxe bastante alterações aí para a gente, que são alterações que estão vigentes até hoje. Então, por isso que eu trouxe aqui dentro dessa apostila e explicando aqui cada ponto que a lei ela trouxe, né, de diferente, de alterações da lei da estrutura contábil, que eu acho interessante para vocês, né? Para vocês saberem e como que hoje é essa nova estruturação aí das demonstrações contábeis, né? A maior parte vocês já conhecem, né? Mas é importante que vocês depois dêem uma lida com mais profundidade aqui, tá? Na apostila, porque isso também ela faz parte da matéria, né? Ela faz parte aqui do conteúdo da nossa disciplina. Mas, como o nosso tempo ele é um pouco mais curto, nós vamos tratar, né, de uma maneira mais detalhada a DVA, que é a demonstração do valor adicionado, né? Que, como eu já disse para vocês, ela é obrigatória para as empresas, né, de capital aberto, ou seja, aquelas que operam na Bolsa de Valores, tá? Então, é o seguinte, quando a gente tá tratando, né, de informação contábil, vocês lembram que quando a gente teve aquele nosso encontro lá presencial, eu falei para vocês, né, que a gente precisa saber elaborar a DRA, no caso, né, lá na aula presencial,
a demonstração do fluxo de caixa, mas não a gente não pode só saber elaborar, a gente precisa saber ler os números, saber o que aqueles números ali estão dizendo para a gente, né? Essa interpretação ali dos números, a interpretação da informação, é o que dentro da contabilidade a gente vai chamar de informação qualitativa, ou seja, o que aqueles números ali estão dizendo para a gente. E quando a gente vai apurando ali só aqueles números, né, números estatisticamente, por exemplo, buscando, né, os indicadores financeiros, são informações quantitativas, né? Mas, ou seja, o que importa para a gente aqui no caso, especialmente também aqui no caso da DVA, é que nós vamos apurar a informação quantitativa, mas a DVA ela vai muito mais além de apurar um número, né? Uma informação meramente ali quantitativa, mas ela vai trazer informações qualitativas importantes para os gestores, importante no caso da DVA, especialmente para os usuários externos da contabilidade, né? Por quê? Porque ela vai trazer ali para a gente, como eu disse para vocês, a demonstração, ela vai esclarecer, né, ali para aqueles usuários, aonde que a empresa, ela investiu os seus recursos, né? Qual que foi o valor que ela adicionou, no caso ali, para as pessoas? O que ela gerou de valor dentro daquele período, né? Então, é uma informação, é uma demonstração muito relevante, tá? Mas vocês lembram também que lá no início eu tinha dito para vocês que a DVA, ela tem uma característica muito interessante. Por quê? Porque, além dela, ela vai mostrar para a gente, né, o que a empresa ela gerou de valor, mas aí vocês podem me falar assim, pode me perguntar, professora, mas quando a gente apura DRE, a gente não apura o lucro, né, o lucro ali gerado pela empresa, não seria esse o valor que a empresa ela gerou de lucro? Aí eu já respondo para vocês que não. Por quê? Na DRE, gente, quando nós vamos apurar ali o resultado do exercício, né? A gente apura, nós vamos considerar todas as vendas, todas as receitas, todas as despesas ali para poder chegar até o resultado ali do exercício, já inclusive expurgados os valores dos impostos ali sobre o resultado, né? Então, aquele lucro líquido ali que a gente apura dentro da DRE, ela vai representar, né, o lucro gerado para os acionistas, porque o lucro da DRE, ela é do acionista, né? O acionista, ele pode fazer o que ele quiser com aquele lucro. Ele pode embolsar aquele dinheiro, ele pode reaplicar na empresa aquele dinheiro, ele pode constituir reservas com aquele lucro ali gerado na empresa. Então, aquele lucro, ele é, na verdade, dos sócios. Então, aquela riqueza apurada na DRE é a riqueza dos sócios. Na demonstração aqui do valor adicionado, o que nós vamos fazer? Ela vai ser como se fosse um complemento da DRE. Por quê? Porque ela vai trazer uma visão mais abrangente ali do lucro. Tá? Ela vai trazer uma visão mostrando para todo mundo qual foi o valor criado, qual foi a riqueza criada ali pela empresa dentro daquele exercício, né? E como ela foi distribuída, tá? Porque toda empresa, ela gera uma riqueza durante o período e ela distribui essa riqueza, tá? Ela distribui com sócios, ela distribui com os empregados, ela distribui com o governo, né? Ela distribui de N formas e é através da demonstração do valor adicionado que nós vamos ver como que a empresa, ela gerou uma riqueza e como foi que ela distribuiu aquela riqueza ali, tá? Então, a DRE e a DVA, elas são demonstrações complementares,
tá? Deu para poder entender a diferença, né? Assim, de uma maneira mais objetiva, assim, né? Da DRE para a DVA. O que uma representa e o que a outra representa? Deu, gente? Vocês conseguiram compreender a diferença das riquezas geradas? Vocês estão me ouvindo? Bem mais ou menos que eu entendi. Hã? Você entendeu mais ou menos? É isso, gente? Porque vocês estão conseguindo me entender? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, eu só confundi um pouco, mas eu entendi mais ou menos. Então, eu vou explicar de novo, porque eu preciso que vocês entendam aqui, tá? E na hora que eu perguntar, vocês não precisam ter vergonha, não. Eu preciso de um feedback de vocês. Inclusive, quem esteve comigo lá na sala, né, na aula presencial, eu expliquei sobre isso aqui para vocês durante a aula, né? Que às vezes eu pergunto e ninguém fala nada. Então, eu preciso que vocês vão me dando esse feedback aqui, né? Gente, vocês entenderam ou não? Porque eu vou explicar quantas vezes forem necessário, tá? Então, vou colocar novamente. Na DRE, nós vamos apurar o lucro gerado para os sócios, ou seja, é a riqueza dos sócios. Na DVA, que é o valor da demonstração do valor adicionado, nós vamos apurar a riqueza gerada pela empresa e nós vamos ver como que a empresa distribuiu essa riqueza. Tá? A empresa, ela distribui a riqueza de N formas. Ela distribui a riqueza para os sócios, através do lucro. Ela distribui a riqueza para os empregados, através do pagamento de salários. Ela distribui essa riqueza para o governo, através de arrecadação, né, de impostos. E tem várias outras formas que ela também pode distribuir essa riqueza. E é dentro da demonstração do valor adicionado que nós vamos conseguir verificar como foi que a empresa ela distribuiu ali aquela riqueza gerada dentro do período, tá? Existe um CPC, que é o CPC 09, que ele vai tratar exclusivamente sobre a demonstração do valor adicionado, né? E dentro do CPC, ele traz para a gente o objetivo da demonstração, né? Que ele diz assim, demonstração do valor adicionado, né, a DVA, a qual representa um dos elementos componentes do balanço social e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição durante um determinado período. Que é isso que eu acabei de falar para vocês, né? O objetivo da DVA eu vou apurar qual foi a riqueza gerada pela empresa e como aquela riqueza ela foi distribuída, tá? Aí aqui eu trago para vocês um exemplo, né? Que o próprio CPC ele vai trazer para a gente, tá? De uma maneira bem simplista, para a gente poder começar a entender o que é geração de riqueza, tá? Então, vamos aqui para um exemplo que o próprio CPC traz para a gente. Imagine que uma família de agricultores tenha guardado sementes do ano inteiro e que no ano seguinte as tenha plantado sem adicionar qualquer fertilizante e sem comprar qualquer outro insumo, aplicando somente sua mão de obra e usando a natureza. Digamos que venda toda a sua produção, mas que a família tenha uma ótima ideia do princípio da entidade e que saiba atribuir valor à sua própria mão de obra empregada, mas terá de pagar imposto de renda. Admitimos, então, que ela chega à seguinte situação.
Vamos ver aqui a situação no ano 1. Vendas, R$3.000. Mão de obra, R$1.200. Lucro antes dos impostos, 1.800. O lucro, o imposto de renda aqui, 360, e ela gerou um lucro líquido de 1.440, né? Ou seja, esse lucro líquido aqui é o lucro, é a riqueza dos sócios, dos acionistas, né? Se o valor da mão de obra está corretamente mensurado em termos de valor de mercado, teremos nessa demonstração que o efetivo lucro está devidamente calculado, ou seja, por quê? Porque ele trabalhou, né, a própria mão de obra dele ali, mas ele considerou aquela remuneração ali, né? Então, o lucro está correto, né? A contabilização dele. Mas aí ele pergunta, né? Mas o que tem a ver esse lucro com o conceito de valor adicionado? Qual foi a riqueza criada por essa família? Podemos ver que o valor criado de riqueza não é o lucro líquido. A riqueza total gerada pela família, nesse exemplo muito simples, foi igual a todo o valor da venda. Toda a riqueza criada foi vendida e ela é R$3.000 e teve a seguinte distribuição. Riqueza que remunerou a mão de obra, 1.200. Riqueza que remunerou o capital social, 1.440. E riqueza entregue ao Estado, através de impostos, 360. Ou seja, a gente vai entender que como riqueza gerada pela empresa, né, todo o valor da venda que foi 3.000. E como que essa riqueza que ela gerou ali, ela foi distribuída? Ela foi distribuída através da mão de obra, que a gente colocou aqui, olha, mão de obra que foi mensurada, né, dentro do período, riqueza que remunerou o capital, ou seja, que é o lucro gerado aqui e que remunerou o acionista, né, que é a riqueza ali dos sócios, 1.440, e a riqueza entregue ao Estado, né, através de imposto, 360, que foi o imposto de renda aqui. Se nós somarmos aqui, olha, os 1.200, 1.440 mais os 360, chegamos ao valor total da riqueza gerada e distribuída, que foi os mesmos R$3.000. Deu para poder entender aqui esse conceito, né, de distribuição de riqueza, gente, aqui? Como que a gente distribui a riqueza? Deu? Então, vamos para o próximo exemplo aqui, olha. Nesse exemplo, fica claro que a riqueza é nova, criada, e qual a sua distribuição, né? Da remuneração aqui, foi o trabalho, o capital e o Estado. Agora, vamos ver mais um outro exemplo. No ano seguinte, a família analisada comprou insumos e contratou empregados, né? Então, vamos ver como que ficou a DRE dela aqui no ano 2. Vendas, 9.000. Sementes e fertilizantes, 1.800. Mão de obra, CLT, foi 2.600. E mão de obra da própria família, né, 1.300, totalizando aqui um valor total de 3.900 de mão de obra. O lucro antes do imposto de renda, 3.300. O imposto sobre a renda 660, com um lucro líquido de 2.640. Aí aqui, nesse exemplo aqui, nós temos, né, uma informação adicional, que foi o quê? Essas sementes e fertilizantes que a empresa precisou comprar, ela precisou investir para poder gerar essa riqueza aqui de 9.200, né, gente? Que foi o custo que ela teve ali com aquela produção. Então, nesse caso aqui, a riqueza gerada foi 7.200. Por que é 7.200? São as vendas que ela gerou, que ela vendeu dentro do período, menos o custo que ela teve para poder gerar essa venda, que foi 1.800, tá? Então, 7.200 aqui, o valor total da riqueza gerada. E como que essa riqueza ela foi distribuída, né? A gente tem aqui
com mão de obra, que é o trabalho empregado, 3.900, né? Que foi o valor de empregado que ela contratou pela CLT, mais a mão de obra da própria família. O capital, né, que ela empregou, que na verdade que são as riquezas dos sócios aqui, que é o lucro líquido de 2.640, e os impostos aqui que ela pagou, que foi recolhido para o governo no valor de 660. Da mesma forma que o exemplo anterior, se a gente somar aqui todos os valores aqui da onde essa riqueza ela foi distribuída, ela foi aplicada, nós chegamos no valor total de 7.200, tá? Qual que é a diferença desse aqui para o de cima? Nesse aqui, no primeiro, ela não teve nenhum custo, né? Porque ela fez tudo só semente e terra. Ela não utilizou nenhum outro custo para poder melhorar e para poder fazer com que ela conseguisse aumentar o valor da venda dela aqui, tá? Então, isso aqui para gente, ela é muito importante. Por quê? Porque para a gente evidenciar aqui, né, o valor da riqueza gerada, a gente precisa ter atenção, a gente precisa considerar aqui toda a venda e todo o custo que a gente teve para poder concluir, para a gente poder realmente conseguir efetivar essa venda, tá? Deu para poder entender aqui, gente? A diferença desse primeiro exemplo com o segundo, do primeiro exemplo com o segundo? Deu, pessoal? Bem, se não estão respondendo, então eu vou continuar passando, tá? Então, olha só, o alcance, vamos ver aí dentro do próximo CPC, dentro do próprio CPC, qual que é o alcance desse CPC? Ou seja, até quando, quais são as contas, quais são as situações que nós vamos aplicar essa questão da DVA, né? Então, olha só o que diz o alcance aí do próprio CPC. A entidade deve elaborar a DVA e apresentá-la como parte integrante de suas demonstrações contábeis divulgada no final de cada exercício social. Então, ela tem que elaborar balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração do fluxo de caixa, DRA e DVA, tá, gente? DMPL também, tá? Que são demonstrações que nós já vimos. A elaboração da DVA, no caso aí, consolidada, né? Aí que é o nosso próximo assunto de falar sobre as consolidações aí do balanço, né? Nós vamos basear nas demonstrações consolidadas, que não é o nosso foco agora, tá? Mas, ainda assim, a DVA, ela deve proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas às riquezas criadas pela entidade em determinado período e a forma como os tais riquezas elas foram distribuídas, né? Que normalmente a gente, que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essas informações, essas riquezas geradas, e nós vamos detalhar tudo aquilo que foi distribuído para o pessoal em cargos, impostos e taxas, juros e aluguéis, juros sobre capital próprio e dividendos, lucros retidos e prejuízos acumulados, tá? Então, o CFC, né, o próprio CPC, o que ele vai fazer para a gente? Ele vai trazer para a gente um modelo, né, de DVA, tá? E, além do modelo, o próprio CPC, o que ele vai trazer aqui para a gente, né? E isso aqui é para vocês, inclusive, na hora de resolver o exercício, que eu preciso que vocês deem uma lida nisso aqui, tá? Que é muito importante. Na formação da riqueza, ele vai trazer aqui para a gente bem detalhado o que nós vamos considerar na formação da riqueza, né? Então, a gente calcula e apura a riqueza gerada e depois nós pegamos essa riqueza gerada e nós mostramos como que essa riqueza ela foi distribuída, né? Então, por exemplo,
nas receitas aqui que faz parte do primeiro bloco aqui da formação da riqueza. Nós vamos ver, né, que na estrutura da DVA, ela está dividida em 2 blocos. No primeiro bloco, nós temos o bloco da formação da riqueza, onde nós vamos detalhar tudo aquilo que formou a riqueza da entidade. E na parte de baixo do bloco, nós vamos demonstrar onde aquela riqueza ela foi, como ela foi distribuída, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, na formação aqui da riqueza, gente, a gente precisa considerar as receitas, os insumos adquiridos de terceiros aqui, né, para a gente, e os valores também do valor adicionado recebido em transferência, que eu vou mostrar para vocês o que é, tá? Dentro das receitas, o que nós vamos considerar no primeiro bloco ali, que é a geração da receita? São as receitas mesmo, né? As vendas ali de mercadoria e dos produtos, tá? Isso, no caso ali, a receita bruta, né, gente? Que a gente, primeiro, a gente tem que apurar, tá? E logo depois, nós vamos informar aqui os insumos adquiridos de terceiros. O que seriam os insumos? Seriam os custos mesmo, né? O custo do produto que a gente vendeu, seja o custo de mercadoria ou seja um custo do próprio serviços, né? Que a gente for prestar ou não, tá, gente? Então, receita bruta menos os insumos, tá? E também nós vamos somar o valor adicionado recebido em transferência. O que seria esse valor adicionado recebido em transferência? Vão ser todos os valores, né, todas as receitas que eu vou receber, que são provenientes de terceiros, né? Então, que eu recebo em transferência. Então, no caso, eu recebi, eu tive um ganho com equivalência patrimonial, né? Eu tive uma receita ali, ou despesa também, né, gente, de equivalência patrimonial. Então, eu vou somar esse valor ali, o resultado da equivalência patrimonial. Lembrando que o resultado da equivalência, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? E eu vou somar ali também todas as minhas receitas financeiras. Por quê? Porque ele está ali um dinheiro aplicado ali com o terceiro que ele está rendendo ali, né? Ou seja, ele não está dentro da minha operação. Por isso que a gente chama de valor adicionado recebido em transferência, porque um terceiro gera, né, essa riqueza e adiciona, ela na verdade transfere essa riqueza para a empresa, tá? Então, nós vamos somar todas as receitas aqui, no caso, financeiras. Receita financeira com juros, né? Variações cambiais também, tudo aquilo que a gente recebeu de terceiros, tá? Que foram distribuídos, que foi, na verdade, né, transferido. No outro bloco, gente, a gente vai começar a demonstrar como que essa riqueza que a gente apurou aqui nesse primeiro bloco, né, que são as receitas, menos os insumos, mais os valores, o valor adicionado recebido em transferência, como que ele foi distribuído, né? Aí, por exemplo, eu vou ter uma linha lá que são os valores que eu distribuí com o pessoal. Aí, ali dentro, eu vou informar o valor que eu paguei de salário, de mão de obra, né? Isso incluindo, gente, salário, 13º, comissão, férias, hora extra, tá? Todos os benefícios que eu paguei ali para o meu empregado, os impostos, no caso aqui, né? De fundo de garantia, né? Inclusive aqui no caso, né? As contribuições ao INSS, né? Aqui a gente tem todos os valores detalhadozinho, tá? Aí nós temos uma outra linha, que são todos os impostos federais que foram recolhidos, como imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, CID, né? IPI, se tiver, tá? Tudo ali numa única linha, demonstrando
e calculando todos os impostos federais que foram recolhidos. Depois, todos os impostos estaduais e uma linha também para todos os impostos municipais, tá? E logo depois, gente, a gente tem um outro bloco onde nós vamos demonstrar a remuneração de capital de terceiros, tá? Ou seja, tudo aquilo, o que é capital de terceiro, né? Eu utilizei um capital de terceiros, por exemplo, como um empréstimo, né? E eu tive que pagar ali um juro sobre aquele empréstimo. Então, eu vou considerar dentro desse grupo os juros, variações cambiais passivas, né? Tudo aquilo que eu paguei para terceiros. Inclusive, gente, aluguéis, né? Aluguéis, qualquer outro tipo de remuneração que eu faça pagando para terceiros, né? Nós temos também um outro bloco dentro da DVA, onde a gente vai detalhar a remuneração do capital próprio. O que é a remuneração do capital próprio? É tudo aquilo que eu paguei para os sócios, né, gente? Então, o que eu posso pagar para os sócios? Eu posso pagar para os sócios juros sobre capital próprio, eu posso pagar para os sócios, né, distribuir ali dividendos, né? Ou também, gente, pode acontecer do lucro ali do exercício ficar retido ali dentro da empresa, ou através de reservas, né? Ou a empresa realmente pegar aquele lucro ali e aumentar capital. Então, eu tenho que ter atenção aqui também, né? Que eu preciso me atentar aqui sobre a questão dos lucros aqui, do lucro do exercício, né? Porque quando, no caso aqui, ele for destinado, né, tanto para reserva, juros sobre capital próprio, né, ou no caso tiver prejuízo, a gente vai ter que considerar ele como sinal negativo, tá? Então, o que acontece? Eu falando assim, explicando de uma maneira, cada bloco, fica parecendo que tá confuso, né? Você fala assim, nossa, tô totalmente perdido, Gislaine tá falando grego para mim, né? Então, vamos mais um exemplo prático, um exemplo numérico mesmo, para que vocês consigam ver na prática, né, numericamente, o que a gente vai considerar em cada um desses blocos, tá? Então, vamos ver aqui, olha. Com base nessas informações de receitas, custos e despesas, elabora a demonstração do valor adicionado. Pagamentos e recebimentos causam efeitos no caixa, mas não na DRE e nem na DVA, tá? Então, eu tenho aqui, olha, vendas, que foi R$250 mil, consumo de material adquirido de terceiros, eu tive receita financeira, despesa com aluguel, receita com aluguel, pagamento de salários, despesa financeira, impostos pagos, juros sobre capital próprio, despesa com depreciação, dividendos pagos, despesa de seguros, serviços de terceiros alocados no custo, provisão para crédito de liquidação duvidosa, né? Então, eu tenho todas essas informações aqui, e lembrando aqui, como eu coloquei em cima, os pagamentos e recebimento, eles causam efeito no caixa, mas não na DRE e nem na DVA, né? Então, vamos montar aqui a nossa primeira DVA, né? Então, como eu disse para vocês, a gente tem o primeiro bloco, né, gente, que a gente vai ter o valor adicionado, que a riqueza gerada, né? E na parte de baixo nós vamos ter ali como que a empresa ela aplicou aquela riqueza ali, tá? Então, no primeiro bloco, eu tenho o bloco aqui das vendas de mercadorias, né? Que seria as vendas. Então, tem venda de mercadoria, 250 mil. De onde que eu tirei esses 250 mil? Ele está aqui em cima, tá vendo? Aqui, olha, eu deixei aqui uma legendinha aqui como A, B, C, o D, o E, aqui para vocês irem acompanhando e não ficar perdido, né? Então, eu tenho aqui o primeiro ponto. Vendas de mercadoria e produtos e serviços, 250. Eu tive aqui, olha, uma provisão para créditos de liquidação duvidosa, ou seja, foi constituído, né,
lá no meu balanço patrimonial, com reflexo lá, né, na minha DRE, uma provisão para crédito de liquidação duvidosa, né, gente? Que no caso seria PDD. Então, nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir essa PDD aqui, tá? Da minha riqueza. Então, eu tenho aqui provisão para devedores duvidosos, menos R$ 7.500, que é aqui na letra H. Eu não tive nenhuma outra receita operacional, então ficou zeradinho aqui, né? Agora, eu tenho os insumos adquiridos de terceiros, que no caso seria todo o meu custo, né? Eu tenho aqui matéria-prima consumida, que está aqui na letra B, 50 mil, né? Está aqui 50 mil. Eu tenho o custo das mercadorias vendidas, que foi 30 mil, né, gente? Que também está aqui dentro aqui da DVA, material, energia, serviço de terceiros e outros, 10 mil aqui, olha que está aqui na nossa letra F, cadê a letra F aqui, ó? Despesa, né, aqui com seguros, que também está tudo aqui, olha, que é serviço de terceiros. Tem perda de recuperação de ativos, a gente não teve nenhuma movimentação, né? Então, o que eu tenho que fazer? Somar aqui, ó, 50 mais 30 mais 10, eu tenho 90 mil aqui, que foi os insumos adquiridos de terceiros, né? Então, o meu valor bruto, meu valor adicionado bruto é o quê? O 1 menos o 2, que é o 1 receita menos os meus insumos aqui adquiridos. Então, é 242.500 menos 90 mil. Lembrando que se eu tivesse aqui recebimento de valor adicionado recebido em transferência, como, por exemplo, resultado de equivalência patrimonial ou receita financeira, eu também tinha que incluir ele aqui e somar dentro do valor adicionado bruto aqui, tá? Então, beleza, eu tenho aqui esse valor adicionado bruto, tá? Só que aí eu tenho aqui o grupo 4, onde que eu vou demonstrar todas as retenções. Então, eu tive aqui depreciação e amortização no período. Eu vou pegar o valor aqui, né, da depreciação e vou diminuir ele aqui. Tive também, então, aqui, olha, valor adicionado líquido produzido pela empresa, que aí foi o 3, que é o valor adicionado bruto, menos esse 4 aqui, que foram as retenções, né? Aí tem aqui valor adicionado recebido em transferência. Eu não tive equivalência patrimonial, mas eu tive receita financeira. E tive também outras receitas aqui, né? Que tá na letra D. Aqui, olha. Que eu tenho aqui receitas de aluguel, né? E eu somei ela aqui, 2.500. E eu tenho o valor total aqui, né? Do valor adicionado a distribuir, que é o item 5, que é o 140, mais o 6, que é o recebido aqui em transferência, 22.500, que deu 162.500. Então, joia. Então, sempre quando eu chegar aqui, olha, no 7 é o valor total da minha riqueza gerada, tá, gente? O 7 sempre é a riqueza gerada para a empresa, que é o total de valor adicionado gerado e que eu vou distribuir, tá? Então, a partir aqui do 8, eu vou demonstrando tudo aquilo onde esse valor adicionado aqui, como ele foi distribuído. Então, olha só, pessoal em cargos, eu não tenho nada. Aí você pode me perguntar assim, mas como que você não tem nada, Gislene? Sendo que a gente teve aqui e eu vi que teve pagamento de salário. Isso aqui é pagamento, ou seja, eu já contabilizei e eu só estou quitando esse pagamento. Então, por isso que no exemplo eu deixo claro aqui que pagamentos e recebimentos causam efeito no caixa, mas não causam na DRE e nem na DVA. Então, se não causa efeito na DRE, não vai causar efeito na DVA, tá? Então, por isso aqui que ele está zerado. Impostos e contribuição também zerado. Então, eu tenho aqui que eu paguei juros e aluguéis, juros sobre capital próprio, né, que foi 25 mil, e eu tenho os lucros retidos aqui, né, que foi R$120 mil aqui, tá?
Aí, pessoal, eu tenho mais informações aqui de como que, na verdade, a gente distribuiu. Então, olha só, se aqui, olha, eu distribuí 17.500 com juros e aluguéis, 25 mil sobre capital próprio e 120 mil aqui com lucros e prejuízos retidos, né? A soma disso aqui dá exatamente o valor que eu distribuí aqui de valor adicionado. Então, ou seja, para eu elaborar a minha DVA e eu verificar se a minha DVA ela está correta, né? O valor total aqui da riqueza que eu apurar, que é o valor adicionado que eu gerei de riqueza, ele tem que ser exatamente igual ao valor distribuído aqui de riqueza, que é o valor da distribuição do valor adicionado. Então, o grupo 7 e o grupo 8, ele tem que ser igual, ou seja, eles têm que fechar. Aquilo que eu gero de despesa, eu distribuo de riqueza, tá? E aí, aqui, olha, no final, eu deixo aqui para vocês, né, um modelinho aqui para vocês, tirado, inclusive, do próprio CPC lá, né, do esqueleto da DVA, tá? Que é do valor adicionado. Então, você tem receita, as vendas, né? Tudo isso aqui que eu já passei aqui com vocês, tá? Ela aqui, ela tá um pouco mais completa, que ela tá bem detalhada, tá? Que é o modelo que vocês vão utilizar para poder fazer os exercícios sobre a DVA, tá? Aí, além desse esqueleto aqui que eu estou deixando para vocês aqui na apostila, eu deixo aqui também, bem detalhadozinho para vocês, o que vocês têm que considerar em cada uma das linhas. Então, por exemplo, no bloco 1 aqui das receitas, o que eu vou considerar? Venda na linha 1, venda de mercadorias e produtos e serviços. O que eu tenho que considerar? É o faturamento bruto, ou seja, receita bruta, que é receita de vendas mais os tributos que incidiu sobre a venda. Outras receitas são vendas de ativos não circulantes, ou seja, né, tudo aquilo que não tiver ali do ativo circulante, que vai movimentar ali estoque, né? Então, normalmente são outras receitas não operacionais. Receitas relativas à construção de ativos próprios, né? Como, por exemplo, eu posso vender um ativo da própria empresa, né? Uma casa, um prédio, um terreno, tá? E a provisão para liquidação liquidação duvidosa, né? Que no caso seria a PDD. Então, se eu vou constituir uma PDD, eu vou diminuir. Se eu for fazer uma reversão do valor da PDD, eu vou somar, tá? E vem aqui os insumos adquiridos de terceiros. O que eu vou considerar como custo dos produtos e das mercadorias vendidas? Eu vou considerar o CMV, né? Ou o CMV, CPV, né? E eu vou excluir, isso aqui é importante, excluir os gastos dos pessoais incluídos no CMV. Se eu tiver aqui gastos com o pessoal, eu tenho que excluir, tá? Isso aqui é importante. No item 2 aqui, material, energia, serviços de terceiros e outros, né? Então, aí você vai considerar o valor que está lá na DRE mais tributos, se houver aqui, sobre energia ou serviço de terceiros, né? Perda por recuperação de valores do ativo, né? Que no caso seria os testes de impairment, né? Se houver, você também vai somar aqui. No caso aqui da depreciação e amortização, o que eu vou considerar? Exatamente aquilo que está lá na DRE, que eu constituí de despesa com depreciação, amortização ou exaustão, né? No caso aqui do resultado da equivalência patrimonial, né, a gente é o resultado mesmo, então se for um resultado positivo, a gente soma. Se for um resultado negativo, a gente diminui, né? As receitas financeiras, todas, né? Receitas financeiras, incluindo variação cambial. E há outras aqui, por exemplo, como dividendos recebidos ou aluguéis recebidos, tá, gente? A gente vai incluir dentro do grupo 6 aqui. O grupo 7 é a soma, né, disso tudo aqui, que vai ser o valor total da riqueza que nós apuramos ali no período.
E no grupo 8 aqui, gente, que é onde nós vamos demonstrar a distribuição dessa riqueza, né? Então, o primeiro bloco é o bloco de pessoal. Então, o que eu vou informar aqui? Primeiro, é a remuneração direta para o pessoal, que vai incluir salário, 13º, férias, hora extra, comissão, participação nos lucros, né? Ou seja, tudo aquilo que é do pessoal, tá? No caso também, a gente vai detalhar aqui tudo que a gente pagou como benefício. O que eu estou chamando de benefício? Vale alimentação, vale transporte, né, gente? Vale refeição, previdência privada. Tudo aquilo que eu pagar de benefício para o meu empregado, eu vou considerar aqui dentro desse grupo de benefício, né? Fundo de garantia, né, gente? Tudo aquilo que a gente recolher de fundo de garantia. Incluindo multa rescisória, se houver, tá? Dentro aqui de fundo de garantia. No grupo 8.2, nós vamos detalhar os impostos e taxas que nós recolhemos, tá? Então, a gente vai detalhar isso em 3 grupos, que são impostos federais, estaduais e municipais, tá? Então, tudo aquilo que a gente pagou ou recolheu de impostos e taxas, esse aqui tá bem explicadinho, né? No grupo 8.3, que é dentro da remuneração de capital de terceiros, a gente também, nós vamos detalhar e vamos demonstrar tudo aquilo que foi recolhido, né, que foi distribuído com juros que eu paguei, né, incluindo as variações cambiais, se houver, né, gente? E, no caso, os aluguéis. Quando eu estou chamando de aluguel aqui, eu estou tratando, por exemplo, se a empresa ela tem um leasing, né, gente? O leasing, ele é considerado um aluguel e não um financiamento de um ativo imobilizado, né? Então, tudo aquilo que eu tiver pago de leasing, eu vou considerar aqui dentro do grupo aqui 8.3.2, dentro aqui de aluguel, né? E no grupo aqui 8.3.3, tudo aquilo outro que eu recolhi para terceiros. Eu paguei royalty, eu paguei franquia, ou paguei qualquer outra coisa, eu vou incluir aqui no grupo 8.3, tá? E por fim, gente, nós temos o grupo 8.4, que é onde nós vamos detalhar tudo aquilo que nós distribuímos como capital próprio, tá? Então, se eu paguei juros sobre capital próprio, somente aquilo que eu paguei durante o ano. Se eu distribuir dividendos dentro do ano, eu vou informar aqui, né? E o lucro aqui, que foi lucro ou prejuízo, né, gente? Retido aqui no exercício, né? Então, é o lucro ou prejuízo destinados ali às reservas, tá? Então, é importante aqui a gente lembrar de um detalhe. Muitas vezes acontece que a gente apura o lucro prejuízo, o lucro líquido ali do período. Dentro daquele lucro, eu posso pegar parte e distribuir como dividendo, né? Então, se eu distribuir, digamos que eu gerei 100 mil de lucro líquido, né? Distribuir 30. Então, eu vou colocar dividendo distribuído no ano 30, lucros retidos, prejuízo aqui acumulado 70, né? Então, ou seja, é tudo aquilo que realmente ficou ali destinado, tá? E a soma, gente, disso tudo aqui, do grupo 8, ele tem que ser igual ao grupo 7, né? Como a gente já viu no exemplo numérico, né? Que mostrando para gente que a nossa demonstração do valor adicionado, ela está fechando, que a gente conseguiu apurar toda a riqueza da empresa, né, gerada ali pela empresa, tudo aquilo que a empresa, né, criou de valor e como que aquele valor ele foi distribuído, ok? Entendido, pessoal? Deu para poder entender aqui como que funciona a DVA? Posso colocar na prova para vocês fazerem uma DVA? Pode? Pode, gente? Bem, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar para vocês um exercício para a gente poder, para vocês fazerem.
E nós vamos corrigir esse exercício, né, na quinta-feira, tá? Então, eu vou colocar esse exercício aqui para vocês fazerem. Então, deixa eu dar uma explicada aqui geral nele, porque nós vamos fazer tanto o fluxo de caixa como a DVA, tá? Então, para vocês não ir perdendo aí a questão do fluxo de caixa. Então, no exercício 1 aqui, eu coloco o seguinte: com base nos demonstrativos a seguir, elabora a demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto, ou seja, o fluxo de caixa, vocês já sabem como fazem, né? A gente até já corrigiu aquele outro juntos lá na aula. Então, nós temos aqui o balanço patrimonial e nós temos aqui a DRE, né? Então, a partir do balanço patrimonial e da DRE, vocês conseguem montar o fluxo de caixa, né? Apurar aqui as variações, né, gente? E montar ali a DRE, a demonstração de fluxo de caixa, tá? Então, número 1, fazer o fluxo aqui, tá? No exercício aqui, número 2, nós temos aqui, olha, a empresa ABC precisa elaborar a demonstração do valor adicionado. Ela é uma empresa prestadora de serviços. A demonstração da posição financeira no início do período era a seguinte. Então, aqui, olha, no início do período, eu tenho aqui, olha, um balanço patrimonial, né, com ativo e passivo, com cada um dos valores aqui de cada conta, né? Aí, só que aí, isso aqui, né, gente, no ano X0, tá? Que eu coloco aqui. O que eu estou explicando? Durante o ano de X1, ocorreram diversas transações transcritas a seguir. Aí eu coloquei aqui para vocês, olha, prestação de serviço, 600 mil, peças utilizadas, 150 mil. Aí tem aqui, despesa com pessoal, 295 mil, eu detalhei aqui para vocês cada um, né, das despesas que teve. Aí tem aqui, despesas administrativas com energia elétrica, o valor que foi gerado, distribuição de lucros anunciadas, né, que seriam os dividendos aqui, 70 mil. Aí eu tenho a informação aqui para vocês, imposto de renda e contribuição, né, foi 24% sobre o lucro líquido, né, e o ISS foi de 2%, tá? Então, o que eu estou pedindo aqui para vocês? Vocês têm essas informações aqui geradas, né? Elas estão soltas aqui, e eu estou pedindo para vocês elaborarem, a partir dessas informações aqui geradas, para você elaborar a DRE e a demonstração do valor adicionado, né? Você vai elaborar, na verdade, a DRE, a demonstração da posição financeira, que é o fluxo de caixa, e vai elaborar aqui a DRE, tá? A DVA. Então, no exercício número 2 aqui, vocês têm que fazer DRE, fluxo de caixa, mais DVA. Entendido? Aí eu coloquei aqui ainda para vocês. Considere que as despesas administrativas e com pessoal foram pagas à vista, tá? As peças utilizadas, considere que foram compradas e pagas, tá? Então, essa informação aqui é importante para vocês na hora de fazer o fluxo de caixa, tá bom? Entendido? Entendido, gente? Ficou dúvida aqui no exercício que vocês têm que fazer? Não. Tá. Beleza. Então, vocês vão fazer esse exercício aqui, então tem bastante para poder praticar, tá? Nós vamos corrigir esse exercício juntos na quinta-feira, e na quinta-feira eu vou dar para vocês mais 2 exercícios que eu vou avaliar como VA3, que vocês vão entregar para mim na segunda-feira. Tá entendido, gente? Ficou claro? Ficou, pessoal? Gente, tá entendido isso? Entendi, tá entendido. Professor. Sim.
esse exercício, mais os outros 2 que você vai dar, que vai ser avaliado como VA3, ou só os outros 2 que você vai dar? Não, o que eu vou avaliar como VA3, eu vou entregar para vocês na quinta-feira. Justamente para não confundir. Vou mandar 2 hoje, que é que vocês vão fazer, vão praticar, e eu vou corrigir junto com vocês, né? E o que eu vou entregar na quinta-feira para vocês, que vai ser como VA3. Tá. Entendi agora. Aí eu vou entregar para vocês na quinta-feira, para vocês me entregarem na segunda. Entendi. Tá bom? Tá. Então tá, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me chamar na hora que vocês estiverem fazendo exercício, alguma coisa, alguma dificuldade, vocês me chamem, tá? Pode mencionar. Tá? Eu vou mandar lá no grupo agora, tanto a apostila quanto o exercício. Tá bom. Tá bom? Tá ok. Então, joia, gente. Então, bons estudos aí para vocês. E bom descanso para mim. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Nada, professora. Boa noite. nada, gente. Boa noite. Tchau.